Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, leitura do livro Transição Planetária, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Publicação original, 2008. Editora Leal. Livraria Espírita Alvorada Editora. Para que na terra sejam felizes os homens, precisa que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Este é o capítulo final do livro. Agradeço desde já a todos que acompanharam. Vamos acompanhar a leitura. Conduzidos ao salão de conferências e de estudos, que se encontrava repleto, o caroável guia da casa convidou nosso benfeitor a sentar-se à mesa diretora. Enquanto fomos conduzidos a lugares reservados à frente, e os demais convidados acomodavam-se nos assentos para eles reservados. Um mezanino elaborado por energias espirituais ao fundo apresentava-se também totalmente tomado. No silêncio natural que se fez, ouviu-se uma doce melodia que nos parecia chegar de desconhecida região espiritual, enriquecida por vozes infantis, exaltando a vida e o amor, enquanto flocos delicados de substância luminosa caíam em abundância sobre todos, recolhidos em silenciosa oração. Quando os últimos sons desapareceram suavemente, a mentora Joaquina ergueu-se e orou comovidamente, rogando as bênçãos de Jesus para a reunião, suplicando-lhe a presença sublime, de modo a vitalizar-nos, carentes que somos de auxílio e de sabedoria. Os médiuns presentes, que se encontravam próximos de nós, concentrados, passaram a exteriorizar energia semelhante ao ectoplasma, que se direcionava para um tubo transparente, colocado sob o estrado, onde se encontrava a mesa diretora. Lentamente aquele vapor adentrou-se no cilindro e começou a formar uma figura humana, que logo identificamos como o Dr. Artêmio Guimarães, o que nos produziu indizível júbilo. Quando terminou a materialização, ele saiu do local que se condensou e, acercando-se da tribuna, exteriorizando a luminosidade do seu estado de elevação moral, falou com bela entonação vocal. Queridos irmãos, abençoe-nos Jesus, o sublime guia da humanidade. Há pouco tempo, nossos projetos eram possibilidades em delineamento, que hoje se converteram em realidade, graças ao devotamento dos servidores sinceros do bem. Inúmeros grupos de trabalhadores do Evangelho em nosso plano desceram à Terra, a fim de criarem condições para a instalação do reino dos céus nos corações, e agora de retorno à nossa comunidade, deixam espaço para outros lidadores darem prosseguimento ao programa, que se efetivará conforme o progresso dos resultados colhidos nas experiências iniciais. Antevemos felizes os futuros dias de renovação total do planeta no seu aspecto moral, quando os espíritos retardatários transferirem-se para outros mundos, onde irão operar o progresso que se negam nesse momento, e os mensageiros da luz transformarem os mecanismos de guerra em instrumentos de paz, os vícios e crimes em espetáculos de amor e de libertação. Os trabalhadores da grande transformação encontram-se há algum tempo, operando diligentes nos mais variados segmentos sociais e culturais da Terra. Nesses dias, porém, dão-se as grandes migrações de espíritos felizes, interessados na modificação das estruturas sociais do mundo para melhor, quando a dor fugirá envergonhada por desnecessidade da sua presença entre os seres humanos, tornando factível a promessa de Jesus a respeito do mundo de regeneração, a caminho de paraíso ou planeta feliz. Os abnegados obreiros da espiritualidade preparam um ambiente em que deverão viver esses construtores do amanhã.
Congratulamo-nos com os queridos irmãos, que agora encerram o seu périplo de fraternidade, após o período que lhes foi concedido para a execução do projeto. Como não existe entre nós o repouso em forma de ociosidade, passado o breve período de renovação e de estudos, os mesmos volverão ao proscênio terrestre para novas investiduras espirituais, contribuindo mais eficazmente junto aos rebeldes e insanos, em tentativa de despertá-los, a fim que disponham da oportunidade para o arrependimento e a retificação moral, ao invés do exílio, que lhes será imposto pela divina legislação. Certamente serão atividades mais penosas e desafiadoras do que as que foram realizadas durante o período que hoje se encerra. Confiamos que o sublime trabalhador nos equipará de recursos e nos instrumentalizará para a execução do futuro programa, de forma idêntica a esta, que se conclui em bênçãos. Que Ele mesmo, nosso exemplo e modelo, nos conduza com seu carinho. São os votos desse vosso amigo, devotado e fiel. Quando silenciou, novamente ouvimos a música angelical e as vozes infantis em hosanas a Jesus e à vida. Retornou ao cilindro e diluiu-se diante dos nossos olhos, orvalhados de lágrimas quentes. Foi a vez do Dr. Silvio erguer-se para agradecer a todos quantos cooperaram com a equipe que lhe coube dirigir. Com a voz embargada, exorou: Amado Mestre Jesus, convidaste-nos para trabalhar na tua seara, e totalmente desequipados, apresentamo-nos à última hora, quando nos recebeste, oferecendo-nos o campo a lavrar. Embora o dia se apagasse, em a noite que se aproxima, permitiste que nos apressássemos e arássemos as terras dos corações endurecidos, a fim de podermos nelas ensementar a tua palavra de amor e de luz. Após os anteriores fracassos em que tombamos, não tergiversaste em conceder-nos o lastro da confiança para a execução do teu programa de renovação da terra, apesar da nossa pouca experiência e quase nenhuma sabedoria. Mesmo lutando contra as nossas imperfeições, visitaste-nos vezes incontáveis, a fim de sustentar-nos no esforço de autotransformação para melhor, a fim de podermos enfrentar os desafios internos e solucionar dificuldades exteriores. Os dias passaram na ampulheta do tempo e chegamos à etapa final com as mãos quase vazias de feitos, embora o coração e a mente agradecidos por todas as suas formosas concessões. Perdoa-nos a imperícia, as limitações, as dificuldades. Porém, o que possuímos de melhor, oferecemos ao serviço, e o que muito gostaríamos de realizar, tentamos fazê-lo, permanecendo dispostos para os empreendimentos do futuro. Honra-nos com novos convites, enriquece-nos com a tua incomparável misericórdia, facultando-nos novos cometimentos de luz. Agradecemos-te, Senhor nosso, depositando no teu coração amoroso os nossos melhores sentimentos de ternura e de gratidão. Quando silenciou, as emoções haviam alcançado o mais elevado grau. Encerrada a bela reunião, lentamente chegou a hora das despedidas. Repassamos pela mente e pela emoção todos os lances do empreendimento, desde o primeiro tentame, junto às vítimas do tsunami do Oceano Índico, até o socorro ao jovem médium, concluindo pela vitória do amor em todas as suas expressões. Raiava novo dia, quando nossa caravana, ainda sob o comando do Dr. Silvio Santana, retornou ao nosso plano espiritual. À medida que nos afastávamos da terra querida, podíamos vê-la envolta em luz azul, rodopiando no cosmo e avançando no rumo de planeta de regeneração. Biografia de Ivon Costa. Nascido na cidade de São Manuel, Minas Gerais, hoje conhecida como Eugenópolis, no dia 15 de julho de 1898,
e desencarnando em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no dia 9 de janeiro de 1934, com apenas 35 anos de idade. Ivon Costa foi um dos mais notáveis conferencistas espíritas do Brasil, contribuindo decisivamente com sua palavra abalizada e esclarecedora, no sentido de dinamizar a difusão da doutrina espírita, o que fez com fibra inquebrantável e verdadeira coragem. Dotado de invejável dom de oratória e possuindo um magnetismo contagiante e uma voz privilegiada, arrebatava os auditórios com a força de sua argumentação. Foi seminarista, entretanto, quando faltavam apenas 19 dias para sua ordenação sacerdotal, constatou-se que ele não possuía certidão de batismo. Em face da confusão estabelecida, Ivon desistiu de seguir a carreira eclesiástica. Dirigiu-se então para o Rio de Janeiro, onde estudou e se diplomou em medicina. Era notável poliglota, falando perfeitamente o francês, o inglês, o alemão e o espanhol. Atravessando certa vez uma fase difícil em sua vida, viu-se defronte de um centro espírita, onde realizavam a reunião pública. Movido por um estranho impulso, adentrou a sede da instituição. E ali ouviu os comentários sobre a codificação kardeciana. Ao retirar-se, estava transformado, pois havia encontrado a resposta a todas as suas indagações. Tornou-se espírita e iniciou logo as tarefas de pregador. Possuindo sólida bagagem intelectual e médium que era, destacava-se com raro brilhantismo na tribuna, mantendo, além disso, diálogo com os assistentes, a fim de esclarecer melhor os argumentos empregados nas conferências. Percorreu também países da Europa, entre eles Portugal, Espanha, França, Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Certa vez ia falar em Maceió, Alagoas, num teatro alugado, mas pouco antes da conferência, o teatro foi fechado por ordem do bispo local. O público, inconformado com a atitude do clero, levou-o à praça, onde a palestra foi realizada. Em represália, os sinos da igreja repicaram, e alguns fanáticos lhe atiraram pedras, porém ele suportou tudo com resignação e verdadeiro espírito de renúncia. Ivon Costa residiu 2 anos na Alemanha. Em seguida mudou-se para Paris, onde exerceu a função de intérprete de cinema, na Paramount. Em todos os lugares por onde passava, deixava as sementes da doutrina dos espíritos. Também participou do Congresso Internacional de Espiritismo, na Holanda. Em 1932, Ivon Costa retornou definitivamente para o Brasil, passando a residir em Porto Alegre, onde clinicava gratuitamente. Podemos afirmar que Ivon Costa foi o primeiro espírita que mais excursionou no propósito de propagar os ideais reencarnacionistas, sendo a sua tarefa muito semelhante àquela desempenhada pelos grandes tribunos, Viana de Carvalho e Divaldo Franco. Da sua obra missionária, resultou a fundação de elevado número de sociedades espíritas em todo o Brasil. Divaldo Pereira Franco é um dos mais conhecidos oradores e médiuns da atualidade, fiel mensageiro da palavra de Cristo pelas consoladoras e esperançosas lições da doutrina espírita. Com a orientação de Joana de Ângeles, sua mentora, tem psicografado mais de 200 obras de vários espíritos, muitas já traduzidas para outros idiomas, levando a luz do Evangelho a todos os continentes sedentos de paz e de amor. Divaldo Franco tem sido também o pregador da paz, em contato com o povo simples e humilde, que vai ouvir a sua palavra nas praças públicas, conclamando todos ao combate à violência a partir da autopacificação. Há mais de 50 anos, em parceria com seu fiel amigo Nilson de Souza Pereira, fundou no bairro de Pau da Lima a Mansão do Caminho, cujo trabalho de assistência social a milhares de pessoas carentes da cidade de Salvador tem conquistado a admiração e o respeito da Bahia, do Brasil e do mundo. Manuel Filomeno Batista de Miranda nasceu aos 14 dias do mês de novembro de 1876, em Jangada, município do Conde, no estado da Bahia, sendo seus pais Manuel Batista de Miranda
e Dona Umbelina Maria da Conceição. Convertido ao espiritismo, na cidade de Alagoinhas, na Bahia, pelo médium Saturnino Fávila, em 1914, que o curou de grave enfermidade. Conheceu José Petitinga na capital, começando a frequentar sessões da União Espírita Baiana, fundada em 1915. Exerceu vários cargos na União, sendo eleito presidente pela Assembleia Geral, em virtude da desencarnação de José Petitinga. As suas atividades doutrinárias foram direcionadas para as questões da obsessão e desobsessão. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.